Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse Coach TV eu vou falar com você sobre 3 formas de você fazer o feedback. Como você pode passar sua mensagem comunicando com muito mais assertividade e com certeza competência. Então vem comigo! Quando a gente fala de feedback, não tem como não falar sobre comunicação, ou seja, a maneira que cada pessoa comunica uma com a outra. Se a gente pensar que dentro do seu cérebro, dentro da maneira que você vai se comunicar, então você vai utilizar a sua voz, que é a comunicação verbal, a não verbal, que são os seus gestos, a careta que você pode fazer no seu rosto, entre outras formas, às vezes até um trejeito que você possa ter com o seu corpo, alguma mania que você tem, às vezes um vício de linguagem também, isso pode interferir em relação à sua comunicação. Então, quando eu falo de feedback, na sua cabeça pode vir algum significado, alguma palavra, algum tipo de pergunta que pode simbolizar alguma coisa, que então pode simbolizar tanto uma parte positiva e uma parte negativa. Então, o que eu vou falar nesse vídeo é sobre 3 maneiras práticas, 3 maneiras simples de fazer feedback. Na verdade, tem uma maneira mais fácil, que com certeza as pessoas utilizam mais, mas nesse vídeo eu vou ficar em 3, que pela minha experiência de mercado, pela experiência profissional, eu sei que dá muito certo e pode dar muito certo na sua vida. O primeiro tipo de feedback é o feedback flash. É um feedback muito simples, muito fácil, muito econômico no sentido de tempo. Faz muito sentido quando você tem uma intimidade maior com a pessoa, quando você já conhece. E se a gente imaginar dentro de uma empresa, pode ser um colaborador seu que já tem um bom tempo, que você já conhece, ou mesmo se você é um coach, se você é um profissional que trabalha com recursos humanos, você tem essa dinâmica em relação às pessoas. Então você pode ter esse engajamento, esse relacionamento. E a palavra da vez é relacionamento. Se você tiver relacionamento, é muito mais fácil você passar um feedback flash. Feedback flash, você tem que pensar muito em relação ao ambiente, em relação ao seu conteúdo e em relação à pessoa que você está conversando. Em relação ao ambiente, por que é tão importante o ambiente? Porque se você tiver um sistema ou um mesmo ambiente que você crie situações que a pessoa na verdade não goste, vamos imaginar você dentro de uma sala, que a pessoa sempre costuma ir lá, ou mesmo é um ambiente que na verdade seja pesado, dentro do trabalho, se não for uma coisa mais dinâmica, um ambiente mais dinâmico, um ambiente mais fácil de ser comunicado, a pessoa ela vai ficar retraída. E sendo retraída, para a pessoa que está recebendo a mensagem, muito do passado vai vir em relação às crenças limitantes dela e ela vai ficar mais acuada. Você vai perceber isso com a leitura corporal, ela vai ficar mais retraída, os músculos vão ficar mais tensos e além disso vai perceber no rosto da pessoa. Além disso, conteúdo. Pense muito, treine antes de você passar um feedback para a pessoa, nesse feedback flash. Como que é? Você treina no espelho? Pode ser. Você treina com as pessoas que você conhece? Pode ser também. O objetivo principal de um conteúdo bem dado é você chegar na sua comunicação, do seu feedback, passar para informação para a pessoa. Lembrando que feedback não é crítica, feedback é uma oportunidade de melhoria para que a pessoa entenda determinado ponto que ela precisa melhorar. Em relação à pessoa que você vai comunicar, você tem que pensar muito sobre ela. Como que ela tem o passado? Qual que é o passado dela? Se você conhece ela profundamente, família, se ela tem filhos, se ela é casada ou casado, tem namorado ou namorada, você prepara isso e faz um tipo de estrutura que é muito importante, o quê? É um trabalho de casa, é um dever de casa. E chegando lá para fazer o feedback vai ser muito mais fácil, muito mais efetivo e você vai chegar com muito mais assertividade na comunicação. Existe também o feedback time. E o feedback time, como que é estruturado? O feedback time é relacionado ao tempo. Se nós imaginarmos que existem tipos de situações que demandam um investimento maior de tempo, é esse tipo de feedback que você vai focar dentro da sua vida. Se você imaginar, existem pessoas que na verdade demandam mais investimento. Por quê? Para ela, o investimento de tempo é muito rentável, porque você cria o relacionamento, ao invés de apenas passar essa informação de mão beijada, ou mesmo de uma maneira muito mais agressiva. Muitas pessoas não aceitam feedback, ou mesmo elas se sentem reativas em relação ao feedback, porque você não a prepara, você não tem um estudo de caso, vamos imaginar, com aquela pessoa para que desenvolva esse enlace. Então vamos imaginar, se você está no trabalho, se você está numa empresa, se você não tem algo que te aproxima, é muito difícil a pessoa ganhar sua confiança. E quando você ganha a confiança de uma pessoa, você consegue. Por quê? Você consegue chegar na informação que precisa. E muitas das pessoas hoje em dia estão tendo problemas de comunicação, tanto na empresa, tanto em casa, na parte pessoal, relacionamentos íntimos, porque não criam essa confiança. E basicamente elas esperam que muitas das coisas que acontecem na vida delas apareçam da água para o vinho. Mas não é assim que funciona.
Quando você tem um investimento de tempo com a pessoa, isso demanda vários tipos de acontecimentos, então, na vida da pessoa. Vamos imaginar, vou dar um exemplo prático para você. O Rogério está com a Maria, então ele precisa passar um feedback para Maria. Então, o Rogério, na verdade, ainda não criou esse tipo de confiança entre ele e a Maria. Então, como que ele vai criar essa confiança? Primeiro, criar uma série de entrevistas, série de oportunidades que eles possam se conhecer. É que nem o nosso cérebro. Se nós não temos uma interação cerebral, uma sinapse cerebral entre os neurônios, a comunicação não vai ser passada. Não vai ser diferente no caso de feedback time. O Rogério vai ter que marcar vários tipos de entrevista, vários tipos de situação. Então pode ser um café, pode ser dentro da empresa, pode ser, vamos pensar, se for relacionado à família, vão ser situações mesmo. Às vezes ele vai estruturar de uma maneira que ele não consiga ser tão assertivo, agressivo, porque às vezes isso pode ser mal interpretado pela pessoa, talvez por causa de alguma coisa que veio da família, meio dos amigos, então enraizou. Qualquer tipo de feedback é igual a crítica. Isso é uma crença limitante, muitas pessoas têm. Então isso demanda o quê? O Rogério investir em várias situações, pode ser café, pode ser até andar pela rua, andar pela vizinhança. Você tem um exemplo, por exemplo, do próprio Steve Jobs, criador da Apple. Ele andava muito a pé, inclusive, na vizinhança dele, passando feedbacks, passando reuniões, fazendo reuniões, andando descalço pela vizinhança dele e, no caso, direcionando, tomando decisões. Isso pode ser utilizado para você? Pode ser, você não precisa andar descalço, mas é uma oportunidade que você tem de criar algo diferencial, algo original. Pensa, seja criativo. Na hora do feedback time, o mais importante para você é criar a sua identidade, a sua autoridade. Então pensa, como eu posso chegar no meu objetivo da assertividade em relação a determinada pessoa, investindo um tempo maior? E aqui que entra o feedback time. O terceiro caso é o feedback mentoring. Em relação a esse tipo de feedback, você tem uma pessoa que sabe mais do que você em determinada área, ou mesmo tem uma expertise maior, que pode ser tanto na sua empresa, ele pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser um CEO da empresa, um presidente, como também uma pessoa que tem determinada expertise que você gostaria de ter, uma habilidade que você gostaria de ter. Então vamos imaginar na parte pessoal. Eu gostaria de fazer pinturas, eu quero pintar quadros, eu quero fazer esculturas. Eu preciso de um artista plástico, preciso de uma pessoa que pinte bem. Então um profissional que vou lá, né, no ateliê dele, eu mesmo conheço pela internet, procuro no Google, procuro em algum tipo de pesquisa e vou atrás dessa pessoa. E gostaria de fazer aula com ele, gostaria de receber esse tipo de conselho, aconselhamento, que seria um mentoring. Diferente do coaching, um mentoring na verdade é um tipo de estudo, um tipo de prática de longo prazo. Então você o que? Demanda mais investimento. Vamos imaginar na sua vida, você nunca pintou, você não tem nenhuma experiência, você não tem nenhuma habilidade ainda que você fez ao longo da vida. Pode ser até quando era criança, alguma coisa nesse sentido, mas você não desenvolveu. Então você precisa de algo que seja mais assertivo. Para aprender uma pintura, para fazer uma pintura a óleo, enfim, aquarela, você precisa o quê? De investimento de tempo. Quando nós falamos de feedback mentor, existe essa troca, né? Essa dinâmica em relação ao que a gente precisa realizar. Uma pessoa que saiba mais que você. Demandando tempo, investindo tempo seu, você tem os seus objetivos. No caso, desse exemplo prático seria pintar um quadro, pintar um tipo de obra que você ainda não tem essa habilidade. Vamos lá agora na parte profissional. Na parte profissional, como que seria esse feedback mentoring? Esse daí eu já realizei, inclusive eu recomendo para você, independente de onde você estiver, empresa pública, privada, se você for empresário, empreendedora, não importa muito. Na verdade, é o mesmo tipo de situação, é o mesmo tipo de prática. Você procura uma pessoa que sabe mais que você, isso em termos práticos seria uma pessoa que tem uma hierarquia maior. Se for no caso de profissional legal, profissional liberal, autônomo, ou mesmo empreendedor e empresária, você vai precisar de alguém, ou mesmo procurar pessoas que saibam determinadas habilidades que você ainda não tem. Vamos pensar, um marketing digital, às vezes e-mail marketing em relação à parte de estratégias de negócio, pode ser em relação à parte da comunicação, você procurar algum palestrante, é uma ideia. Se você precisa aprimorar em relação a alguma coisa na sua vida, um life coach, que aí vai desenvolver, no caso, uma estratégia, um plano de ação em relação à sua vida, e isso pode determinar também um programa de mentoring para a sua vida. Existem possibilidades, mas lembrando, tem que ser uma pessoa que, na verdade, tenha a competência, tenha treinamentos, tenha certificações que podem te ajudar. Porque não adianta nada, se nós considerarmos até aquela frase do Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas que mais convive, pensa na sua vida agora, quais são as 5 pessoas que eu mais convivo? Se elas sabem mais que você, se elas têm mais dinheiro que você, se elas possuem mais habilidades que você está crescendo. Mas, se você, nessas 5 pessoas, é a mais experiente, é a que tem mais dinheiro, é a que tem mais competências, alguma coisa está errada.
Porque você não está crescendo, você está ou parada ou parado, e aí as coisas não estão evoluindo. Muito importante você se ater a procurar esse feedback mentoring na sua vida. No relacionamento íntimo, a mesma coisa, no relacionamento conjugal. Sempre dá para melhorar em relação ao sentimento, em relação às experiências que vocês podem ter a dois. Como que você pode fazer isso? Através do seu investimento de tempo. Se algo é importante para você, se o amor é importante para você, em relação a tudo que você realizar, né? Fazer com carinho mesmo, colocar a mão na massa, mas fazer com carinho, você demanda o tempo, investe o tempo. E aí que entra o feedback mentoring. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só apertar aqui o botão inscreva-se que você vai ser notificado sobre os nossos novos vídeos, além disso, sobre novos conteúdos. E não esqueça de acessar o meu site www.diegomangabeira.com.br. Lá você vai ter treinamentos, programas, inclusive academia de cursos que eu montei especialmente para desenvolver todas as suas habilidades, tudo bem? Te desejo um ótimo dia, muito sucesso na sua vida e nos vemos em mais vídeos aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!